E a partir de hoje, a TV Cultura se engaja na campanha Trabalho Infantil é Proibido. Uma série de episódios será exibida ao longo da programação diária. O uso de menores como carregadores de placas de propaganda motivou uma ação do Ministério Público. Essa semana, o mercado imobiliário e o Ministério Público do Trabalho de São Paulo assinaram um termo de conduta para que as empresas deixem de contratar menores de idade como meninos placa, que trabalham nas ruas em anúncio de novos empreendimentos. O Secov, Sindicato da Habitação, nega que o setor use mão de obra infantil e culpa as empresas de publicidade pela contratação de crianças e adolescentes. De acordo com o Ministério Público, o uso de meninos placa é ilegal e se encaixa na categoria de trabalho nas ruas, proibida desde 2008 no país. Em entrevista ao Guia do Dia, programa que vai ao ar às 7 da manhã aqui na TV Cultura, a procuradora Maria José Pereira do Vale diz que o descumprimento da obrigação pode gerar multa e condenação. Esse tipo de trabalho em ruas e logradouros, ele é considerado pela nossa legislação uma das piores formas de trabalho infantil e os danos são imensos. Na verdade, a exposição às intempéries, os acidentes de trânsito, exposições a drogas e as crianças estão sujeitas à exploração sexual também nas ruas. O termo de ajustamento de conduta vale para as empresas em todo o território nacional e prevê multa de R$ 5.000 por criança ou adolescente flagrado em atividade. As empresas que descumprirem o acordo devem ser alvo de ações judiciais. As imobiliárias também se comprometem a denunciar agências de publicidade que contratam menores de idade. Denuncie a exploração do trabalho infantil. Disque 100 ou acesse mpt.gov.br. Atualmente, há cerca de 250 milhões de crianças que trabalham no mundo. Desse total, cerca de 115 milhões arriscam a vida em atividades próprias para adultos. O Jornal da Cultura compara. O trabalho infantil atinge principalmente países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho, são crianças entre 5 e 14 anos que realizam as tarefas. Dos 250 milhões de menores usados como mão de obra, pelo menos metade trabalha em tempo integral, nunca frequentou a escola ou pôde brincar. O problema é mais grave na África e na Ásia. O trabalho infantil atinge mais de 26% da população entre 10 e 14 anos. Na Ásia, essa taxa atinge 13% dos menores. Mas há lugares como o Butão, em que 55% das crianças trabalham. A maioria é usada na agricultura ou em fábricas clandestinas. Na internet existem vários flagrantes de mão de obra infantil em diversos países, envolvendo oficinas de marcas famosas de roupas e tênis. Uma tabela da OIT mostra a distribuição aproximada das crianças e adolescentes trabalhadoras no mundo. Portugal, cerca de 200 mil. Espanha, 500 mil. Alemanha, 600 mil. América Latina, 17 milhões. Nova Zelândia, 500 mil. Ásia, 152 milhões. E África, 80 milhões. Esse é o número que a gente consegue ver e saber. Só para quem perdeu esse JC Compara, esse Jornal da Cultura Compara com esses números que tão interessantes, daqui a pouco dá para você consultar na segunda tela, se interessar. Aline. Bom, realmente aí você tem um caso de flagrante violação de direitos humanos. Parece que, se a gente olhar 100 anos atrás, a situação era pior, mas assim, era de se esperar uma melhora mais expressiva, né, num prazo de 100 anos. Essas oficinas de trabalho intensivo, semi-escravos, sweatshops, né, que a matéria mostrou, eram a norma 100 anos atrás. E hoje você ainda encontra essas mesmas oficinas nos bairros, aqui em São Paulo mesmo, enfim, tudo quanto é lugar. E quantas pessoas, a gente estava falando de trabalho doméstico, moças que moravam na casa
casa de famílias crianças, né? Elas eram crianças em troca de comida e de dormida. Né? E ainda a família ainda se achava assim, né? Conseguia enaltecer a sua posição dizendo que punha na escola. Metade do dia ela trabalhava, outra metade ia para a escola, né? Mas trabalhava metade. E no campo, que a norma, quer dizer, durante décadas e décadas, sempre foi ter crianças para trabalhar. Então, por que a família ela é grande no campo? Porque precisa de mais gente trabalhando no campo, inclusive. Não só pela falta de métodos contraceptivos. É realmente alarmante e precisa ser cuidado como um problema global mesmo. Foi, Maristela, está pensativa? Não, estava pensando que, de fato, a Terra ainda é um péssimo lugar para se estar, né? Porque a gente criou... Nós temos várias organizações internacionais que defendem os direitos humanos, nós temos uma Comissão de Direitos Humanos da ONU muito atuante, uma Unicef, enfim, que cuida das crianças, nós temos organizações não governamentais que cuidam das crianças, mas a vida das crianças continua a mesma, se não até pior, pelo que a gente está vendo, né? A gente sabe que a Índia, que é um país em desenvolvimento, um país que está crescendo, é onde há o maior número de trabalho infantil hoje no mundo, né? Onde as pessoas se gabam por ter, mesmo pessoas de um nível cultural expressivo, se gabam por ter 2 ou 3 meninas de 12, 13 anos em casa fazendo o trabalho doméstico, sem ir para a escola. As prendem quando vão viajar com comida suficiente para elas ficarem 2 semanas, 1 semana. Quer dizer, o mundo continua, nós andamos para trás, né? E não andamos para frente. E aqui no jornal nós vimos os 2 casos, são realmente os 2 elos mais fracos dessa corrente da exploração, a criança e a mulher, né? E a mulher criança, ainda o professor Luiz fala isso, o filho da doméstica é o menino placa, ele fala, ele direciona para Maristela, mas enfim, quanto mais subdesenvolvido é o país, mais pobre, mais autoritário, mais de democracia frágil, e o Brasil está dentro deles, mais gente você vê na rua, motoboy, entregador, delivery de serviço, criança placa, mulher placa, gente pendurada em poste, colocando coisas, quer dizer, quanto mais pobre, mais escravidão tem. Mas só queria lembrar também que muitas vezes os países ricos exploram dessa forma nos pobres. Então, são as empresas multinacionais norte-americanas, europeias, que, quando instaladas na Ásia... É interessante denunciar, porque todas essas multinacionais têm um código de conduta bastante restrito, bastante duro, né? Elas não podem contratar e tratar com empresas no terceiro mundo que trabalham com crianças, que poluem, que não cuidam da diversidade biológica. Da empresa, né? Mas daí quando as multinacionais todas. Mas essas normas valem assim de uma maneira rigorosa dentro do país de origem. Quando se instalam nos países mais periféricos, aí você tem que denunciar a matriz, né? Porque os acionistas deixam de investir nesse tipo de empresa. Então, não adianta você avisar para a filial que está ali, que ela não repassa. Né? Você tem que entrar no site e avisar para a empresa, para a sede, para a matriz. Se a gente exercesse essa cidadania e avisasse para as matrizes, porque elas têm, inclusive, um número, ligue para cá, né? Que é o anti-corruption. Então, se a gente avisasse, talvez, não estou dizendo que melhoraria o mundo, mas eu acho que a gente ajudaria elas a combater as suas filiais, onde elas não têm mais olhos para ver o que está fazendo, né? E o Reinaldo fala que o país que explora seu futuro, que futuro terá? Que é um pouco... Nenhum, né? E a gente quer cuidar tanto do planeta, então a gente fala, não, planeta verde, diversidade, sustentabilidade. Então, a gente vai conseguir tudo isso para deixar para quem? Né? Não, e a verdade é que a exploração, né, a lógica de extrair cada vez mais lucro, não está preocupada com o planeta verde, com as empresas. Não, é aqui agora.